Bom dia, alunos do segundo A e B. Aqui é a professora Lúcia. Eu vou explicar um pouquinho sobre a atividade 3 de matemática. Então, a matéria são expressões que representam sequências numéricas, expressões equivalentes, fatoração, números racionais e irracionais. As aulas desse conteúdo estão todas postadas no Classroom e também no YouTube do Centro de Mídias, ok? Se vocês quiserem rever algumas, é só dar uma checadinha lá. Então, a gente vai começar com expressões que representam sequências numéricas. Então, olha só, sequências numéricas são sequências nas quais os termos são números. Para elas, é possível escrever uma expressão algébrica, uma fórmula das propriedades de seus termos e determinar qualquer termo conhecendo-se alguma informação anterior. Essa expressão é chamada de lei de associação ou lei de formação da sequência. Esta lei deve atender a todos os termos da sequência a partir do segundo. Então, numa sequência, os termos eles vão estar entre parênteses, separados por vírgula. Usualmente, a gente usa A1, A2, A3, A4, A5, A1, AN. Então, N é a posição de um termo qualquer, A1 é o primeiro, AN é qualquer termo. AN-1 é o termo anterior ao AN. Então, por exemplo, qual a lei de formação da sequência numérica 4, 8, 12, 16 e 20? Então, ó, o A1 é 4, o A2 é 8. Ó, é múltiplo, não é? Eu posso escrever o 8 como 2 vezes 4. O A3 é 12, eu posso escrever como 3 vezes 4. O A4 é 16, eu posso escrever como 4 vezes 4. O A5 é 20, eu posso escrever como 5 vezes 4. Então, tá indo de 4 em 4. A lei de formação, a N, eu posso escrever, ó, como é esse número que tá variando, ó, e ele é a posição do termo, porque o 4 eu posso escrever como 1 vezes 4 também. Então, eu posso escrever isso como N vezes 4, ou a fórmula é 4 vezes N. Tanto faz, tá? Expressões equivalentes. Duas ou mais expressões algébricas diferentes são equivalentes quando representam a mesma sequência numérica. Então, verifique quais sequências são equivalentes. Então, eu tenho a sequência A, que é 8A mais 2B, e a outra sequência que é 2 vezes 4A mais 4B. Então, o que eu tenho que fazer para saber se essa expressão é igual a essa? Eu tenho que desenvolver, né? Então, ó, se eu fizer 2 vezes 4A mais 4B, então eu vou fazer 2 vezes 4A, 8A. 2 vezes 4B, 8B. Então, o que aconteceu aqui? Aqui era 8A mais 2B, aqui é 8A mais 8B. Então, elas não são equivalentes, porque eu não obtive os mesmos termos. Tem que ser igualzinho. A outra, o exemplo B, ele fala assim, se 2n mais 1 mais 3 é igual a 2n mais 5, se essa expressão é igual a essa. Então, vamos desenvolver onde tem o parênteses. Então, 2 vezes n mais 1 mais 3, vamos ver se dá n menos 5. Então, aqui a gente aplica a propriedade distributiva. Então, 2 vezes n, 2n, mais 2 vezes 1, 2, mais 3. Então, vai ficar 2n mais 2 mais 3, 5, ó. Então, eu obtive a mesma expressão. Então, expressões iguais, elas serão equivalentes. Então, aqui é sim, elas são equivalentes. Aqui, vamos rever um pouquinho, a gente já viu um pouquinho de fatoração lá atrás, né? Então, ó, expressões algébricas equivalentes. Duas ou mais expressões algébricas são equivalentes se resultam nos mesmos termos após a manipulação de matemática, como a gente fez lá, a gente desenvolveu e tem que encontrar os mesmos valores. Então, se eu tenho lá A vezes B mais C, eu vou fazer A vezes B mais A vezes C. Se eu tenho A vezes B menos C, eu vou fazer A vezes B menos A vezes C. Se eu tenho o quadrado da soma de dois termos, A mais B ao quadrado, é o A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado, é o quadrado da soma. Ó, mesma coisa para o quadrado da diferença. Lembrando que se aqui é mais, aqui vai ficar mais. Se aqui é menos, aqui vai ficar menos.
Então, é a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. E se eu tenho a mais b vezes a menos b, é o produto da soma pela diferença, eu vou ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, no exemplo, ó, verifique se as expressões são equivalentes. Então, a expressão 1 é 4 vezes, tá um pouco apagado aqui, 4 vezes x ao quadrado menos xy mais 4y ao quadrado menos 3x ao quadrado. E a expressão 2 é x menos 2y, deixa eu escrever novamente, x menos 2y ao quadrado mais 12y ao quadrado. Então, eu vou ter que desenvolver as duas expressões. Então, vamos desenvolver a primeira. Ó, se eu tenho um número multiplicando por um parênteses, eu vou ter que multiplicar todos eles. Então, vai ficar 4x ao quadrado menos 4xy mais 4 vezes 4, 16y ao quadrado. Ainda eu tenho menos 3x ao quadrado. Então, agora eu vou ver se eu tenho termos semelhantes. Então, eu posso juntar o 4x quadrado com menos 3x quadrado. Ó, 4x quadrado com menos 3x quadrado vai ficar x ao quadrado. O termo 4xy só tem ele e o 16y ao quadrado só tem ele. Então, a expressão E1, o máximo que eu posso simplificá-la é assim. Agora, vamos fazer a expressão E2. Então, a expressão, vou copiar novamente, aqui é x menos 2y ao quadrado mais 12y ao quadrado. Então, se a gente observar, aqui é um quadrado da diferença de dois termos. Então, eu vou fazer o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, mais o 12y ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado menos, ó, 2 vezes 2, 4xy, mais. Aqui, eu tenho que levar o 2 e o y ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4, y ao quadrado, y ao quadrado, mais 12y ao quadrado. Vamos ver o que eu posso juntar. X quadrado só tem ele, 4xy só tem ele. Aqui eu posso juntar esses dois, ó. 4 com 12, 16y ao quadrado. Então, a expressão E1 e a expressão E2 são idênticas. Então, elas são equivalentes, tá? Aqui a gente vai rever rapidinho algumas técnicas de fatoração. A primeira é o fator comum. Então, nesta forma de fatoração, todos os monômios da expressão algébrica devem ter pelo menos algum termo em comum. A fatoração é feita colocando o termo comum em evidência. Então, no exemplo, ele está dizendo o seguinte: sabendo que x é igual a menos 5 e a mais b mais c igual a menos 3, quanto vale x vezes a mais x vezes b mais x vezes c? Então, se a gente observar, ó, x vezes a mais x vezes b mais x vezes c, o que eles têm em comum? Todo mundo tem o x, ó. Então, esse x a gente vai colocar em evidência. Aí, a gente vai abrir o parênteses e vai colocar o a mais b mais c. O exercício tá falando que esse x vale menos 5. Então, eu vou fazer menos 5 e que a mais b mais c vale menos 3. Então, é só multiplicar menos com menos mais, 5 vezes 3, 15. O outro exemplo de fatoração é o agrupamento. Então, nessa forma de fatoração, juntamos os monômios da expressão algébrica que tem algum termo em comum. A fatoração é feita colocando o termo comum em evidência. Então, tá aqui, simplifica essa expressão. 5yz menos 2x ao quadrado menos x ao quadrado z mais 10y. Então, eu vou olhar se tem algum termo que tem algo em comum. Então, aqui, ó, esse tem o y e aqui também tem. E eu observo que 10 é múltiplo de 5, né? Então, eu posso escrever o 10y como 5 vezes 2y. Aí, se eu comparar com 5yz, o que ele vai ter em comum? O 5 e o y, ó. Então, ele vai ter 5y em comum. Então, eu vou fazer 5y, abro o parênteses, vou pegar o que sobra. Aqui sobrou o 2, aqui
aqui sobrou o z. Então, z mais 2, 2 mais z, tanto faz. Agora, eu vou olhar os outros monômios. Eu tenho menos 2x ao quadrado e eu tenho menos x ao quadrado z. Então, eles têm em comum só o x ao quadrado, ó. Então, eu vou pegar o menos também. Então, eu vou pegar o menos x ao quadrado e vou colocar em evidência. O que sobra? O 2 e o z. Então, se eu observar essa expressão e essa, eles também têm o 2 mais z em comum, né? Então, eu posso escrever 5y, que multiplica 2 mais z, menos x ao quadrado, que multiplica 2 mais z. E eu posso colocar esse termo em evidência. Então, vai ficar 2 mais z, que multiplica 5y menos x ao quadrado. Então, no agrupamento, eu faço o possível para juntar os termos. O outro exemplo de fatoração é a equação do segundo grau. Então, vai ser a equação do segundo grau na forma incompleta. Então, seja a equação y igual a ax ao quadrado mais bx mais c com c igual a 0. A fatoração é feita colocando o termo comum em evidência. A forma fatorada dessa equação fornece suas raízes. Por exemplo, fatore a equação 5x ao quadrado menos 10x. Então, ó, o x, o 5, não tem como. X ao quadrado, eu sei que é x vezes x. Menos, ó, o 10 eu posso escrever como 5 vezes 2 vezes x. Então, o que eu vou ter para colocar em evidência? Ó, eu tenho 5x aqui e tenho 5x aqui. Então, eu vou colocar o 5x que multiplica. O que sobrou? O x menos 2 igual a 0. No exemplo aqui, gente, tá errado, que eles fizeram do CMSP. Então, eu posso fazer 5x igual a 0 ou x menos 2 igual a 0. Então, o x vai ser 0 dividido por 5, que dá 0, ou o x é igual a 2, tá? Que são as raízes. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os números decimais finitos. Então, o número decimal finito, aqui eu coloquei alguns exemplos: 25 menos 7,19, 38,064 e menos 0,0001. Então, as casas depois da vírgula têm fim, por isso que é chamado de finito, tá? Os números decimais finitos fazem parte do conjunto dos números racionais que números que podem ser representados por meio de frações irredutíveis. Então, o que é a representação dos racionais, são números que podem ser escritos na forma de fração, onde o A é um número inteiro e o B ele é um número inteiro que não pode ser o zero. Então, por exemplo, aqui, ó. Deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis de 3 milímetros. No estoque de uma loja, há lentes de espessuras 3,021 e 2,96 milímetros. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, qual será a espessura escolhida? Então, ele quer saber qual é a espessura mais próxima de 3 milímetros. Então, o que a gente tem que fazer? Ver qual a diferença é a menor, né? Então, a gente vai fazer 3,021 menos 3. Então, a diferença vai dar 0,021. E vou fazer 3 menos 2,96. A diferença vai ser 0,04. Agora, eu tenho que comparar. Para comparar, a gente pode igualar as casas. Então, eu vou igualar com 0. Então, ó, eu tenho 0,021 e 0,040. Então, qual que é a diferença menor? Então, é o 0,021. Então, 0,021 é menor que 0,040, tá? Então, essa é a espessura mais próxima. Na reta numérica também a gente pode colocar qualquer número, né? Vamos lembrar os inteiros. Eu tenho 0,
A esquerda tem os negativos, a direita tem os positivos. Então, números racionais na forma decimal. Então, ó, entre o 0 e 1 eu tenho 0,5, entre 1 e 2, 1,5, entre 2 e 3, 2,5, entre 0 menos 1, menos 0,5, entre menos 1, menos 2, menos 1,5, entre menos 2, menos 3, menos 2,5, né? Como a régua, também pode estar dividida em milímetros. Agora vamos ver um pouquinho sobre os números racionais e os números irracionais. Então, o conjunto dos números racionais engloba os números que podem ser representados por meio de frações irredutíveis, como a gente acabou de falar, podem ser escritos na forma de fração. Então, dentre os números racionais estão os naturais, os inteiros, os decimais finitos e os decimais infinitos e periódicos. Então, por exemplo, tem o 5, menos 23, menos 49,71, 8,66666, todos esses são números racionais. Os irracionais, por sua vez, englobam os números que não podem ser representados por meio de frações irredutíveis, ou seja, vão ser decimais infinitos e não periódicos. Por exemplo, a gente tem a raiz de 13, o π, o e, o 1,9875843 e assim vai. 2 sobre raiz de 7, raiz de 2, todos esses são irracionais. Pessoal, agora cliquem nesse link para responder as atividades, ok? Não esqueçam de fazer as tarefas do Centro de Mídias e nem de responder a AP e as sequências digitais. Um abraço.